Olá! Dando prosseguimento ao estudo do livro A Escola e o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos de Mário Sérgio Cortella, a professora Silvia Ferrari vai desenvolver a segunda parte desse trabalho, que fala sobre o conhecimento e a verdade. Tenham todos uma ótima aula! O capítulo de hoje, Conhecimento e Verdade, a matriz da noção de descoberta, do livro de Mário Sérgio Cortella, vai nos remeter à história da civilização grega. Nesta parte do livro, Cortella situa sua concepção de conhecimento e opõe-se à ideia de verdade como algo a ser descoberto pelo sujeito. Defende que a verdade é concebida como uma dimensão fundamental do conhecimento, que se constrói a partir da relação entre o sujeito e o objeto na vivência do espaço coletivo e histórico. O autor inicia suas reflexões dizendo que todo educador, ele costuma dizer todo educador e toda educadora, como uma forma de anunciar sua preocupação e de evitar a linguagem sexista. Mas aqui na aula, estou optando pela linguagem mais corriqueira, apenas para simplificar. Então, todo educador, diz ele, tem uma interpretação sobre o conhecimento, o que é, de onde vem e como chegar até ele. Essa interpretação nem sempre é consciente e reflexiva, e geralmente nós adotamos esta forma de pensar sem uma percepção muito clara de suas fontes e consequências. Como a essência e a finalidade última dos processos educativos em geral é o conhecimento, as concepções pedagógicas de cada um de nós estão em uma estreita conexão com a teoria sobre o conhecimento, que de forma individual ou coletiva todos assumimos. Falamos aqui em uma teoria do conhecimento, mas podemos usar também expressões mais técnicas, como teoria do conhecimento ou gnosiologia, do grego gnosis, conhecimento, e que fazem parte do que antes era a filosofia da ciência e agora chamamos de epistemologia. Episteme vem do grego e quer dizer ciência. Quando lidamos com um conhecimento qualquer, sempre nos preocupamos em julgar se ele é válido ou correto, isto é, se ele tem valor de verdade. Por isso, quando falamos em teoria do conhecimento, o que fazemos é refletir sobre a verdade. É fundamental perceber que a compreensão mais presente em nosso sistema educacional é aquela que entende o conhecimento ou a verdade como descoberta. Quem entre nós, em algum momento de sua vida escolar, já não se deparou com perguntas do tipo: quem descobriu a vacina contra a poliomielite? Quem descobriu a lei da gravidade? Cortella nos explica que o termo verdade é um dos mais complexos para ser conceituado, pois se origina sempre de um julgamento, habitual, consensual ou arbitrário, e como todo juízo de valor, tal como o conhecimento que o provoca, é uma ocorrência histórica, ou seja, é relativo à cultura e à sociedade na qual emerge em certo momento. A noção de verdade como descoberta nasce no período clássico grego, séculos 5 e 4 a.C., e nele o pensamento de Platão, que nos legou uma poderosa herança cultural, é presente. É preciso então compreender esse período histórico de construção cultural com todas as influências sociais, políticas e econômicas que predominavam naquele tempo. Sabemos que os gregos são um povo com uma contribuição histórica particularmente especial para o Ocidente. A maioria dos nossos parâmetros linguísticos, filosóficos e científicos tem como matriz inicial a civilização grega da antiguidade. A esta matriz se somaram o legado moral e religioso judaico-cristão e ainda a experiência da Roma antiga no campo do direito e do Estado. A localização geográfica da Grécia favoreceu a disseminação do seu pensamento. Vale destacar aqui dois fatores que auxiliaram imensamente a difusão do pensamento grego. Primeiro, Alexandre Magno, o mais célebre conquistador do mundo antigo, teve Aristóteles como seu preceptor, o responsável por sua educação. Vamos nos lembrar que Aristóteles viveu 20 anos em Atenas como aluno de Platão, influenciando fortemente Alexandre, que disseminou toda a base dos ensinamentos gregos nos territórios conquistados. Segundo, os romanos, após conquistarem a Grécia,
assimilaram e adaptaram uma imensa gama de conteúdos culturais gregos e, por terem se tornado política e economicamente majoritários no mundo antigo, até o século V, disseminaram estes conhecimentos para toda a Europa. Todo esse conjunto cultural foi retido pelo cristianismo, que se encarregou de difundi-lo por meio do poderio da Igreja Católica medieval. Para Cortella, é preciso que estudemos as raízes históricas da constituição da Grécia na Antiguidade, para olharmos mais de perto o período clássico grego em Atenas e, nele, Platão. É possível dividir a formação da sociedade grega em períodos. O pré-homérico, com predominância dos grupos nômades. O homérico, que tem outras duas fases. O agropastoreio, desenvolvido por grupos familiares autossuficientes, e a aristocracia, onde os maiores donos de terra, fortalecidos por um poder militar, religioso e jurídico, tornaram-se uma aristocracia. Estes aristocratas se associaram para se autoprotegerem e daí surgiram as polis, cidades-estados. Os pequenos proprietários passaram então a depender da aristocracia. Na sequência, o período arcaico é marcado pela consolidação das cidades-estados, principalmente Esparta, Tebas, Corinto e Atenas. Em cada um dos períodos citados, a produção do conhecimento terá uma ênfase especial, relacionada sempre com as carências e possibilidades de cada momento. Podemos afirmar, de maneira geral, que as indagações mais fortes dos períodos pré-homérico e homérico articulam-se em torno de um eixo central, as próprias origens do povo e do cosmo, ou seja, a busca de sua identidade e de explicações para a existência da realidade. É a época em que são elaborados os mitos, que são narrativas improváveis, sem comprovação, carregadas de conteúdos religiosos, que, apesar dessas características, têm também uma racionalidade interna. Esses mitos se referem a um passado longínquo, nebuloso, heróico e justificado do estado atual das coisas. Sua função prioritária é explicar, dar sentido, encontrar a gênese do mundo. Por isso, estão no campo da cosmogonia. Os mitos estão presentes entre nós ainda hoje. Zeus, Apolo, Édipo, Jocasta, Hércules são deuses e heróis que marcam a mitologia grega e nos são bastante familiares. Dos muitos mitos cosmogônicos, os que explicam as nossas origens, talvez o mais marcante é o que fala da criação do mundo em 6 dias e depois, como coroamento, a criação do homem e da mulher a partir de Adão e Eva. Já no período arcaico, em função da necessidade de aprimoramento das forças produtivas e da alteração das relações sociais, não basta mais saber apenas de onde vem o mundo. Surge então a pergunta: como é que o mundo funciona? O que se quer saber é como é a realidade, qual a sua composição. Entram em cena desta forma os estudos da cosmologia. É aqui que começa a se desenvolver um tipo específico de pensamento, metódico e sistemático, ou seja, surgem os filósofos, alguns bem conhecidos de nós como Tales de Mileto, matemático e astrônomo considerado o pai da filosofia, que procurou explicar a essência da natureza, que para ele era a água. Heráclito, que entendia a realidade em contínua mudança, e Parmênides, ao contrário de Heráclito, pensava que a essência da realidade era a imutabilidade, uma vez que a verdade é uma só e, portanto, é imutável. Outros filósofos ainda poderíamos mencionar, mas os que citamos já indicam as preocupações daquele momento histórico. Do que é feita a realidade? Ela é estável ou passageira? Como construir pontos de referência para o conhecimento? Onde está a verdade? A marca mais visível dessa inquietação foi um desdobramento indireto da própria organização da sociedade no século V a.C., no período clássico. Se, por um lado, a polis facilitava o sistema econômico ao concentrar os meios de produção e centralizar empreendimentos, por outro lado, ela punha em destaque o problema do poder político. Ao concentrar recursos,
concentram-se também os seus proprietários, criando interdependência e aumentando o número dos poderosos. E aí, quem manda? Como se estabelece a autoridade? Quem tem mais poder? Todos os proprietários têm direitos iguais? No século anterior, já se iniciara uma disputa entre a aristocracia, economicamente dominante, politicamente dirigente, e os comerciantes, cada vez mais economicamente dominantes e, é claro, almejando a direção política. Mas a riqueza da aristocracia provinha da exploração da terra pelo trabalho escravo, sem que o proprietário tivesse de estar envolvido diretamente na produção. Diferentemente, os comerciantes precisavam diretamente tomar conta de suas atividades. Portanto, a aristocracia tinha mais ócio, mais tempo livre, e os comerciantes mais negócio, aquilo que nega o ócio. Ocorre que um requisito fundamental para ser vitorioso nas assembleias e na política como um todo era ter tempo livre, tempo para participar, estudar, tramar e, fator decisivo em debates, tempo para aprender a falar bem e convencer. Em suma, a aristocracia tinha a escola em seu favor e os comerciantes não. Mais ainda, a aristocracia tinha entre seus membros filósofos, o que não acontecia com os comerciantes. Como uma saída para aumentar sua potência no embate político, os comerciantes começam a contratar alguns pensadores gregos, não vinculados diretamente à aristocracia, ou estrangeiros, para que os ensinassem. Eram os chamados sofistas, ridicularizados pela aristocracia, que apontavam como indigno o trabalho intelectual que ocorria mediante pagamento. Os sofistas questionavam os conhecimentos, as leis e as instituições, participando de polêmicas que abalavam a ordem aristocrática. A história nos diz que eles foram derrotados, porque a classe social de que faziam parte também o foi. Por isso, conhecemos muito mais as críticas às suas ideias do que suas obras. Platão, grande adversário dos sofistas, chega a dedicar um de seus diálogos inteiros no intuito de destruir as concepções sofistas. É preciso perceber que não se trata apenas de uma disputa teórica, mas que existia um pano de fundo político-econômico por trás de tudo. O clima intelectual era propício ao surgimento de discussões em torno da identidade humana, seu valor e sua relação com a verdade. Era urgente se pensar e compreender o próprio homem, daí o surgimento da antropologia. Entra em cena Sócrates, talvez 469, 399 a.C., um dos personagens mais interessantes da história do pensamento de todos os tempos. Curiosamente, durante séculos não se teve certeza de sua existência real, porque ele não nos deixou nada escrito. Tudo o que sabemos sobre ele foi escrito por seus discípulos, como Xenofonte e principalmente Platão. Deixar escrito é maneira de dizer. O mais correto seria: não ditou nada diretamente para outro grafar, uma vez que o ato de escrever era considerado indigno de um aristocrata. Como atividade manual, era considerado servil, portanto, subalterna. Embora Sócrates não pertencesse diretamente à aristocracia ateniense, era em seu meio que convivia e ensinava. Criticava as ideias dos sofistas e as instituições religiosas e políticas de Atenas. Suscitava controvérsias por todo lado e, dessa forma, ia conquistando tanto admiradores quanto inimigos, a ponto de ser considerado por alguns o melhor homem do mundo e, por outros, o maior dos sofistas. A importância da presença de Sócrates é tamanha que a filosofia o tomou como ponto de referência para a antiguidade grega, dividindo usualmente os filósofos gregos em pré-socráticos, socráticos e pós-socráticos. Platão foi aluno de Sócrates dos 20 aos 28 anos. Pertencia a uma família nobre e, ao contrário de seu mestre, que não tinha aspirações políticas, estava interessado em dar sequência às suas tradições familiares, fortemente aristocráticas. Ele fundou em 487 a.C. a Academia, a mais influente escola da antiguidade, e nela ensinou até sua morte em 348 a.C.
Após a morte de Sócrates, Platão dedicou-se a uma tarefa especial: elaborar uma síntese das tendências filosóficas anteriores, de modo a compatibilizar a busca de explicação da realidade como um todo e o pensamento socrático. Ele estabelece a teoria dos dois mundos. O nosso é o mundo sensível, das coisas, das materialidades, das aparências, das cópias. E o das verdades é o mundo inteligível, das ideias, das formas, das essências, dos originais. O mundo sensível é material, portanto é mutável, finito e imperfeito. O mundo inteligível, por sua vez, é imutável, eterno e perfeito. Como fica o humano nestes dois mundos? Para Platão, o ser humano participa dos dois mundos. A essência de cada um de nós é a alma e a matéria é o corpo. A alma de cada um de nós não é uma cópia, é o original que está presente neste mundo, junto com o corpo. Esse sim, uma cópia da essência do corpo. Quando nascemos, quando encarnamos, a finalidade é a purificação da alma. O corpo é a morada terrena de uma alma, mas, pelo fato de o corpo ser material, sofre, tem necessidades e dores. É preciso que a alma se liberte desse corpo, pois a corporeidade obscurece, esconde, abafa as verdades que cada um de nós traz em si. Preciso então, nesta vida, deixar de lado o contato com o mundo das coisas e me dedicar exclusivamente ao mundo das ideias. Devemos observar aqui a similaridade desta forma de pensar com a ideia de pecado original, originária dos hebreus e adotada pelo cristianismo. Qual é o ponto central? O homem já viveu em um paraíso, nele desobedeceu ordens divinas e veio a padecer. O maior castigo é ter de sustentar o corpo, ou seja, aparece o trabalho como penalidade. Para Platão, nossa alma já conheceu a maior parte das verdades e, ao ganhar um corpo, esqueceu-se delas. Por isso, é preciso reconhecer, conhecer de novo, cada uma das verdades que está oculta. É imprescindível lembrar-se delas novamente. Dessa forma, aprender é recordar, conhecer é descobrir. Trouxemos do mundo das ideias as verdades que estão veladas em nossa alma. Precisamos dar à luz estas verdades. Um parto tem de ser feito e só quem entende de verdades tem condições de realizar esse parto. Deve ser praticada a maiêutica, que significa fazer o parto, somente por quem tem intimidade com a verdade. Não os sofistas, mas os filósofos. Em nota de rodapé, Cortella explica que esta concepção pedagógica de Platão é chamada teoria da reminiscência. Em educação, muitos profissionais, mesmo desconhecendo a fonte, a utilizam ao enfatizar a memorização como caminho principal da aprendizagem. Tal como Platão, entendemos os conhecimentos e as verdades como já prontas e previamente existentes, restando apenas reproduzi-las exatamente como foram ensinadas, sem contextualização ou criatividade. É bom lembrar que todo o pensamento vivo de Paulo Freire está voltado para a demolição dessa convicção, que congela a autonomia humana e funciona como corruptora da liberdade política. Há uma alegoria platônica muito conhecida que enfatiza sua noção de conhecimento de verdade, a da caverna. Existia uma caverna com homens acorrentados ao fundo dela. Estes homens ficavam de costas para a entrada da caverna sem poder virar-se. A luz do sol projetava na parede do fundo as sombras de tudo o que havia fora da caverna, e para quem estava aprisionado no seu interior, imaginava que as imagens que via habitualmente eram a realidade. Um dia, um dos homens conseguiu escapar das correntes, virou-se em direção à entrada e, num primeiro momento, ofuscado pela luminosidade, procurou voltar para o escuro e o conforto do fundo da caverna. Mas logo em seguida, com os olhos semicerrados, saiu dela e, aos poucos, foi se acostumando com a luz e podendo enxergar a realidade como ela era de fato. Ao ver o mundo real, retornou à caverna para avisar aos outros e trazê-los também para o exterior. Ocorre que ninguém acreditou nele e acabaram por matá-lo, tal como foi feito com Sócrates, que, como se sabe,
Acusado de desvirtuar o comportamento dos jovens e de ofender a religião ateniense, foi julgado e preso, acabando por se envenenar. Cada um de nós tem, então, um tempo terreno para a purificação. Quanto mais chegamos perto da verdade nesta vida, quanto menos me envolvi com o mundo material, mais purificada estará a minha alma. O grau de purificação da alma determina o que ocorrerá com ela. Pode voltar ao mundo das verdades e nele permanecer junto aos deuses, ou, se a purificação for menor do que o desejável, sofrerá nova encarnação, de forma que a alma volta em um outro corpo em tantos ciclos quantos forem necessários, até o julgamento final. Platão pressupunha ainda uma hierarquia. As almas menos purificadas seriam encarnadas ou reencarnadas como mulher, o que levaria a maior sofrimento do corpo. Vejam como é histórica a percepção da mulher como ser inferior. Pior ainda é ganhar corpo de um escravo. Apesar de interessante e até bonita a concepção de Platão, ela justifica a sociedade na qual vivia e da qual era um dos membros mais importantes. Não se pode dizer que ele intencionalmente a construiu para sustentar a aristocracia, mas o seu pensamento, sem dúvida, é consequência da forma como compreendia o mundo. Vale lembrar ainda que nenhuma teoria é neutra, assim como nenhum método pedagógico, que tem raízes no momento histórico, político e econômico, ou seja, no meio onde essa teoria é formulada. Podemos tirar da síntese do pensamento de Platão uma série de conclusões. A escravidão não é a responsabilidade dos que são escravos. O infortúnio deles, assim como dos estrangeiros e das mulheres, foi provocado por eles mesmos ao não obedecer aos desígnios divinos. Em nota de rodapé, Cortella se refere a Aristóteles, dizendo que ele vai radicalizar essa noção, considerando a escravidão e a submissão feminina como derivados das leis da própria natureza. Em vários períodos históricos e até hoje, muitos consideram a pobreza como responsabilidade do indivíduo pobre ou de forças religiosas. É pobre porque não se esforçou como outros ou porque a divindade assim o quis. Desse modo, a relação dos privilegiados com os mais fragilizados deve ser, quando muito, centrada na caridade, na filantropia e na misericórdia. Uma outra conclusão do pensamento de Platão é a seguinte: a direção política é uma atividade destinada aos filósofos e o ideal é um governo aristocrático, ou seja, dos melhores. Na democracia impera a anarquia, oriunda de meras opiniões, dóxa em grego, em vez da ciência, episteme, e da verdade, e ela só não é pior que a tirania. As verdades não são deste mundo e nele não podem ser procuradas. Só a razão introspectiva pode descobri-las. As verdades têm origem sobrenatural, estão além e acima da natureza material. Um outro modo de caracterizá-las é por um termo não existente na época. São metafísicas, além de físico, além da natureza. As verdades ou essências independem dos humanos e da história, porque são anteriores a nós e a nós sobreviverão. Isso significa que as ideias, enquanto verdades, têm uma existência imaterial autônoma e própria em relação à realidade. Por isso, o pensamento platônico se encaixa no que chamamos idealismo, racionalista e metafísico. Em suma, para Platão, as verdades são metafísicas, incorpóreas e imutáveis, provindas de fora de nosso mundo, sendo descobertas pelo uso exclusivo da abstração racional. Essa herança platônica ganhou um peso maior do que outras em função das influências que suas ideias exerceram no cristianismo. No século V, Agostinho, bispo e principal teórico da Igreja Católica daquele momento, absorve e cristianiza parte do pensamento de Platão. A partir dessa época, e com o poder político e econômico que essa igreja exercerá pelos próximos 10 séculos no Ocidente, com todos os desdobramentos e até hoje, está preparando o terreno para a consolidação não exclusiva, mas predominante, daquela concepção sobre o conhecimento e a verdade.
Mesmo com a visão mais empirista de Aristóteles, difundida na Europa do século XIII, e ainda com a constituição dos parâmetros da ciência moderna, desde o século XVI, não se abalou tanto essa ideia de descoberta. Platão morreu em 348 a.C., e um tempo depois, Aristóteles, que foi seu aluno por 2 décadas, criou sua própria escola em Atenas, o Liceu. Aristóteles, assim como Platão, considera que as verdades são essências imateriais, mas que os dois mundos se juntam nessa nossa realidade. Em outras palavras, Aristóteles rompe com a dicotomia de Platão, pois acredita que o mundo inteligível penetra no mundo sensível e as essências estão nas coisas materiais. Os dois filósofos são metafísicos quanto à gênese divina do conhecimento e da verdade. O que vai diferenciá-los é o método de descobri-la. Platão é um racionalista. Para ele, a razão independe da experiência deste mundo, e o conhecimento verdadeiro deve ser buscado dentro de cada um de nós. Já Aristóteles é um empirista. O conhecimento verdadeiro procede da experimentação e observação do mundo em suas particularidades. Essas duas linhas sobre o modo de desvelamento da verdade como algo pré-existente percorrerão a história do pensamento ocidental e muitos serão os pensadores que seguirão pensando desta forma desde a antiguidade. O objetivo de Cortella é nos fazer ver a permanência persistente de um paradigma sobre a verdade como descoberta, que invadiu e ainda invade nossas práticas pedagógicas cotidianas. Devemos entender que o conhecimento é diferente de revelação, seguindo uma ideia de que tudo já está pronto. Também é diferente de descoberta, como se o saber e a verdade estivessem escondidos e apenas os mais geniais e inteligentes fossem capazes de ir até onde eles estão para libertá-los. A concepção que o autor utiliza nesta sua análise não é metafísica porque não pressupõe que os conhecimentos e neles as verdades venham de outro mundo. Os conhecimentos e as verdades são compreendidas como produto da ação humana que ocorre neste mundo. Em resumo, a relação de conhecimento é uma relação entre sujeito e objeto. Tem que haver um sujeito que conhece e um objeto que é conhecido. Mas a verdade não está nem no sujeito e nem no objeto. Ela está na relação entre eles. Esta relação se dá no tempo humano que chamamos de história. Portanto, a verdade é histórica, não sendo assim nem absoluta nem eterna. Mais ainda, essa relação não é somente entre o sujeito e o mundo, porque não estamos sozinhos. A história é feita coletivamente, no sentido de que a relação com o mundo não é individual, mas coletiva, social. Com isso, percebe-se que algo pode constituir uma verdade numa sociedade e pode não ser em outra, ou pode ser verdade em um dado momento histórico e não ser em outro. Em suma, a verdade não é descoberta, mas é uma construção cultural, passível, portanto, de mudanças. Terminamos por hoje. Até a próxima. Chegou a hora da revisão. Buscamos nesta aula desconstruir a relação entre conhecimento e verdade na perspectiva da descoberta. Para isso, passamos pelos elos históricos do paradigma grego e analisamos o percurso de indagações filosóficas que tem reflexos ainda nos dias de hoje. Para o desdobramento dessas ideias, analisamos comparativamente Sócrates, Platão e Aristóteles. A ideia central do autor Mário Sérgio Cortella é nos fazer ver a permanência persistente de um paradigma sobre a verdade como descoberta que invadiu e ainda invade nossas práticas pedagógicas cotidianas. Até a próxima aula!